Oi, eu sou o Luiz Augusto e está começando o Café Historiográfico. E hoje abordaremos a obra de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala. Roda a vinheta. Gilberto Freire é um pernambucano nascido em 15 de março de 1990. Ele era filho de dona de casa e de um pai juiz. Em 1923, ele foi cursar a sua faculdade de Ciências Políticas em Baylor, nos Estados Unidos. E a sua obra mais famosa é A Casa Grande e Senzala. O livro aborda o período do Brasil colônia, em uma questão sobre a mestiçagem no contexto da Casa Grande e da Senzala. Gilberto Freire ele vai ser muito enfático em trabalhar as qualidades do negro e do indígena e exaltar as qualidades do branco. A obra de Gilberto Freire tem como objetivo principal abordar a mestiçagem no Brasil no período colonialista. Gilberto Freire trata aqui a raça branca, indígena e negra sendo as principais formadoras da identidade nacional. No primeiro capítulo, as características gerais da colonização portuguesa do Brasil, formação de uma sociedade agrária, escravocrata e híbrida, trata a Casa Grande e Senzala tendo cerne nas origens da sociedade brasileira, vista no cotidiano da casa senhorial no Brasil colônia. A Casa Grande é utilizada como metáfora do Brasil colônia, cuja sociedade teve seu arcabouço na atividade econômica da monocultura açucareira. Dela, resultado de uma sociedade patriarcal, agrária, escravista e mestiça. Em Casa Grande e Senzala, a obra de Gilberto Freire, a natureza da nova terra é descrita como um obstáculo à civilização, enfrentado pelo colonizador português em busca do seu enriquecimento rápido e prestígio. Neste capítulo também, Gilberto Freire aborda as famílias oriundas de Portugal que consolidam e formam os espaços públicos. Elas são, assim por assim dizer, as formadoras do Brasil. Vale ressaltar também que Freire aborda as famílias que são oriundas de Portugal. Elas são representadas aqui como Estado. Elas são aqui como as que formam os espaços públicos, são aquelas que dão origem a essa nobreza da terra. Neste segundo capítulo, Freire vai abordar as influências do indígena na cultura brasileira, sendo elas na culinária, na higiene, na medicina e dentre outras. A quebra da sociedade indígena face à chegada dos europeus, que eram os mais avançados aqui para o autor, resultou na exploração cruel do extrativismo espanhol e na assimilação dos indígenas pelos europeus. É importante lembrar que essa assimilação aqui não foi pacífica. É importante também frisar que o indígena escravo, que não aderia ao catolicismo, ele daria lugar ao escravo africano, que no caso era o que seria mais adaptado para o trabalho plantio, um trabalho braçal. O indígena aqui ele era menos adaptado. Gilberto Freire ele faz uma alusão, dizendo que o indígena ele é feito para a chuva e o africano feito para o sol. Freire, em todo o texto, neste segundo capítulo, expõe características e momentos históricos de Portugal, que podem ser determinantes para representar o português que veio se juntar à colônia. Entre essas características apresentadas estão as disputas entre Espanha e Portugal, as questões religiosas que se abatiam sobre o português dos 500 e dos 600 e as relações bipolares com os mouros que influenciaram os costumes portugueses, a sua composição étnica, as relações econômicas aristocráticas com os judeus e a economia que se deixou de ser agrária para se tornar excessivamente mercantilistas.
e os modelos alimentares e entre outros. Todos esses fatores determinantes para o colonialista, o português. Neste capítulo também é notório verificar que Freire aborda uma visão romantizada, o senhor da casa grande, né? Ele que vai abarcar o escravo negro indígena e que vai propiciar essa mestiçagem. No terceiro capítulo, Freire aborda o português sendo aquele que traz uma carga histórica, e esse é o fator determinante para que contribua com a colonização e a mestiçagem. O português aqui ele é muito mais propício à mestiçagem do que o inglês e o espanhol. Neste capítulo, Gilberto Freire aborda a sexualização do escravo. Qual a importância da ama de leite? Qual a importância da mucama negra? Ele era importante principalmente para a inicialização precoce do filho do senhor do engenho. Então, esse filho do senhor do engenho mantinha relações com a mucama e principalmente essa mucama também servia para manter relações com o senhor do engenho. Todas as mucamas serviam às relações sexuais aqui, de fato, ao senhor do engenho. É interessante também frisar que muitas das canções cantadas pelas amas de leite aqui eram adaptadas por conta da língua portuguesa que não se adaptou ao nosso clima. Então, a ama de leite negra, africana, ela adaptava as canções portuguesas, né, que também sofriam esse acúmulo de informações indígenas e negras ao passar do tempo. No caso da menina, ela era iniciada à vida adulta, né, com casamento precoce, né, entre faixas dos 12 e 13 anos, e muitas das vezes ela casava com parentes da própria família. Caso esses parentes não se batessem, não se gostassem, né, eles entravam em conflito e muitos desses conflitos eram travados juntamente com essas famílias, né, através dos escravos que eles tinham à disposição. Esses escravos que eram das mesmas famílias, por exemplo, de uma família a outra família, cruzava-se os escravos, esses escravos entravam em conflito a favor dessas brigas. É importante também ressaltar que esta obra de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, apresenta um conceito de mestiçagem que contraria ao IHGB. O IHGB, transcreve que o negro não participa da identidade nacional brasileira. Na obra de Lilian Ortiz Schwartz, O Espetáculo das Raças, ela nos apresenta que o IHGB separa o negro da identidade nacional. Isso também podemos fazer um contraponto com o pensamento de outro historiador, que é o Fernando Adolf van Hagen, na qual ele traz o colonizador, o branco, o europeu, o português aqui, sendo uma raça superior às outras raças, o negro e o indígena. Neste quinto capítulo, Freire ele faz uma narrativa, ele constrói essa narrativa para criticar a educação que se formava nesse período entre os negros e os indígenas. Ele fala também que as crianças africanas eram muito sofridas, né, por já terem que amadurecerem a partir dos 9 anos de idade, por exemplo. Ainda neste capítulo 5, o autor que constrói essa narrativa, ele critica o trauma da escravidão, destacando seus modos e costumes da sociedade,
O mesmo descreve como era a vida dos filhos dos senhores de engenhos, que nesse período da história que já tinham se comportar como adulto desde os seus 9 ou 10 anos. Inclusive, ele cita a vinda de um padre chamado Lukács, e é citado neste capítulo que durante essa viagem ao Brasil, ele, como pesquisador, observou os costumes daquela época e observou que os meninos eram tristes, né, sem vivacidades, com aquela falta de alegria, né, desde muito jovens. Ele cita que naquele período da história brasileira existiam colégios jesuítas, seminários e colégios de padres, onde o principal foco era a erradicação da cultura no Brasil, onde aparentemente negros e moleques eram barrados das principais escolas jesuítas. Ainda neste capítulo, é importante também ressaltar algumas curiosidades acerca desse período colonial, né? Existiam muitos abusos por parte dos senhores em relação às mucamas, né? Então, eles de certa forma utilizavam elas somente como objetos sexuais realmente, né? Além dessas, acompanharem a vida sexual também da filha desse senhor, né? Desse senhor do engenho. Outra curiosidade acerca deste período é que, com o sistema escravocrata notório, muitos negros se suicidavam à medida do tempo, que aqueles que não aceitavam esses abusos, né, escravocratas, né, e até aquelas mucamas, muitas mucamas se suicidavam por conta dos abusos sofridos pelos seus senhores do engenho. A obra de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, mostra bastante bem como era a situação da sociedade brasileira e da família brasileira no tempo de sua formação. A obra de Freire é muito importante para a gente entender o que foi o Brasil. Ele é um intérprete da sociedade brasileira. A gente não deve negar o valor que ele tem. Porém, é perceptível que ele suaviza muita violência que, ao meu ver, existia na sociedade colonial e existe ainda na sociedade brasileira. Então, quando ele suaviza e dá a cor de nostalgia ao passado, a gente deixa de entender muita coisa que está acontecendo agora no Brasil, com relação à violência, com relação à discriminação, com relação à manutenção de certos preconceitos que ainda existem no Brasil. É claro que não podemos ver com o filtro de nossa sociedade atual e criticar o que está no passado por si só, mas podemos analisar e fazer um panorama com o atual, já que essa ainda sofre por causa de preconceitos. Resumindo, a obra de Freire é por vezes literária e por vezes romantiza a relação de negros, brancos e índios, que muitas vezes era conflituosa.